Uma saudação ao Sr. Vigário-Geral, aos Srs. Cônegos, a todos os sacerdotes e diáconos, aos esperançosos seminaristas, aos consagrados e consagradas, a todos os irmãos e irmãs, queridos jovens, queridas famílias, uma saudação para as minhas amigas crianças que estejam por aí, junto dos pais, a todos vós, prezados irmãos e irmãs. Eu peço desculpa ao presbitério por estar de costas, mas quero estar perto de vós, ver o brilho dos vossos olhos, sentir a esperança no vosso rosto. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Eu pedia lecionário as leituras aqui para o pé de mim, para poder seguir os textos bíblicos que foram proclamados. E neste dia tão importante, o dia diocesano, mas que ao mesmo tempo é o dia da peregrinação jubilar do Ano Santo e da indulgência plenária à nossa Catedral, neste dia dizíamos, nós queremos sentir com toda a força, com toda a alegria, este apelo do Senhor, este chamamento do Senhor a encontrarmos com Ele. O que nós estamos a celebrar é um grande encontro. Um encontro com uma realidade que não passa, não se desgasta, não sofre a ilusão do tempo, permanece para sempre até ao fim dos tempos. A redenção de Cristo. Como Deus é bom, porque é fiel. Através dos seus profetas prometeu que a salvação não haveria ser apenas uma libertação política, económica e social do povo oprimido no Egito ou na Babilónia, nos diversos momentos de escravatura, quando as hegemonias do tempo o dominaram. Mas havia de vir uma salvação para todos os homens, salvação universal, para cada homem no seu mistério interior, para o homem todo no seu interior e na sua corporeidade. E hoje nós encontramos-nos com esse momento tão profundo, que estamos a celebrar, que queremos que se derrame sobre nós, que nos refaça, que nos torne de novo e sempre de novo homens e mulheres novos e novas. Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. O que é que se cumpriu? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos, a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. É esse ano da graça do Senhor que faz um tempo novo. O fim da história da humanidade é esse tempo novo, porque a humanidade percorreu um caminho até chegar a esta plenitude dos tempos. Todo este tempo que nós vivemos depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, no mistério da encarnação, depois deste tempo que nós vivemos após a paixão, morte e ressurreição, Pentecostes do Senhor, o mistério da redenção, são os últimos tempos. É a plenitude da história que se encaminha para a parousia, quando o Senhor vier e julgar todos os homens, naquela descrição do capítulo 25 de São Mateus, a plenitude dos tempos, que faz tantas obras de arte, desde Miguel Ângelo da Capela Sistina até à Divina Comédia de Dante. Este é o tempo novo, onde nós podemos entrar e permanecer,
onde nós podemos medrar numa vida interior repleta de sentido e de luz, e onde nós podemos ser filhos e irmãos. Não falamos, irmãos e irmãs, de um tempo transitório, passageiro, quantitativo, como o tempo cronológico dos relógios, dos calendários. Não falamos de um tempo que tem a ver com a primavera, o inverno, o outono e o verão, o tempo meteorológico do sol, da chuva, do vento, do granizo, da neve. Falamos do tempo de Deus, um tempo sem tempo, um tempo que não é quantitativo, por isso não é quantificável, não é quântico, mas é um tempo qualitativo em que Deus intervém. Caindo em si disse: vou para a casa do meu pai, aqui passo fome. Na casa do meu pai os criados têm alimentos em abundância. Eis o Kairos, eis o tempo de Deus, eis a graça atual na vida do jovem rico. Quando Paulo ouve aquela resposta: sou Cristo a quem tu persegues dos meus irmãos, a estrada de Damasco transformou-se neste Kairos, neste tempo de Deus. E é neste tempo que eu falo, este tempo que vai até ao fim dos tempos, que são os últimos tempos, onde todos nós podemos viver. Celebrar o Ano Santo é tomar consciência do tempo todo que nos é dado viver na história da nossa existência. É um acentuar de 25 em 25 anos. E fazemos, pois, desse exercício de, junto da redenção, bebermos das suas fontes, refazermos-nos no nosso batismo, na água viva, nas fontes vivas, alimentarmos-nos da Eucaristia e darmos-nos as mãos como um povo sacerdotal e fraterno, um povo que do altar se faz povo irmão, na mesma Eucaristia, na mesma comunhão, no mesmo pão. Minhas irmãs, meus irmãos, ao olhar para este texto, caio em mim e percebo que o Senhor, Ele mesmo se fez ministro. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele exerceu o serviço de leitor, um serviço que pode ser instituído e passa a ser ministério. A diferença do serviço é que é esporádico, ainda que calendarizado, e o ministério é para sempre, um serviço com a vida e para toda a vida, na vida de um cristão, ser leitor. Compreendo como o Senhor se disponibilizou. A palavra vivente, a palavra fez-se voz proclamadora, proclamante do profeta Isaías, na linha dos profetas que prometeram, anunciaram neste momento que se cumpriu. A salvação de Deus está no meio dos homens, o Emanuel, Deus conosco. E percebo que este apelo do Senhor se dirigiu a cada um dos discípulos, quando ele foi capaz de dizer: vem e segue, farei de ti pescador de homens, vem e segue-me. É a palavra dirigida a Francisco que te fala, teu arcebispo. É a palavra dirigida a ti: vem e segue-me. O Senhor quer fazer de cada um de nós seus discípulos. Seguir Jesus é seguir esta atitude de serviço, esta atitude de disponibilidade, esta atitude de participação na comunidade, esta atitude, este gesto, este estilo e modo de viver de quem serve. Levantou-se logo na sua própria terra,
pôs-se ao serviço, emprestou a sua boca, a sua língua e os seus lábios, o bater do seu coração, a sua voz para proclamar o profeta Isaías. Estou a olhar para as nossas comunidades, que chamam catequistas. É o primeiro pé do tripé de uma comunidade paroquial. A catequese da infância, a catequese da adolescência, o acompanhamento dos jovens, o acompanhamento dos adultos formados em grupos paroquiais de adultos e a catequese de adultos para aqueles que têm que ser inseridos de modo mais consciente ou de modo novo nos sacramentos da iniciação na comunidade. A celebração da Eucaristia, a celebração dos sacramentos, a celebração da oração comunitária, como pode ser a liturgia das horas, o rosário, a Via Sacra. A segunda peça do tripé. Quem recebe a palavra e adere à palavra, adere à comunidade e reza com a comunidade. A Eucaristia dominical há de ser o primor da comunidade. É o termómetro de uma comunidade. A beleza da igreja, o seu adorno, o canto, o acolhimento, o modo como se proclama as leituras, o canto do salmo, a presidência do pároco ou do diácono, se é uma celebração da palavra dominical, ou do ministro da celebração dominical na ausência do presbítero, deve ter todo este cuidado. Quando se entra numa celebração dominical, se percebe a comunidade. Há um louvor, há uma experiência de comunhão, de unidade, de fraternidade, ou há uma esterilidade, secura, frieza, cumprimento de um rito. Então o domingo deve ser o centro da vida paroquial. E depois o testemunho, como foi dito na Igreja de São Francisco, o testemunho pela caridade. Há tanta gente a precisar, mas a começar pelos de casa, por aqueles que sempre vieram à Eucaristia, vieram à Igreja e agora precisam que a Igreja vá ter com eles, levando-lhe a Eucaristia dominical, a Sagrada Comunhão, os visitadores de doentes, aqueles que tomam cuidado com os sós, com os fragilizados, aqueles que pensam os que nada têm ou pouco têm no seu Natal, na sua Páscoa, aqueles que cuidam dos mais carenciados. Este é o terceiro tripé. E então, irmãos, nós damos testemunho em comunidade, porque partilhamos, damos as mãos e recebemos o serviço que nos é pedido, ou que nós próprios, ao ver, ao perceber a carência dele, sugerimos ao nosso Pai. Mas todos para servir. Vem e segue-me, como este Jesus que subiu e se pôs ao dispor para proclamar a palavra. Reparem que Jesus não teve sucesso. Se nós continuássemos a ler este texto, descobriríamos como ele na sua terra foi rejeitado. Foi mesmo apedrejado e ameaçado de morte. Ele, com dignidade, passou pelo meio da multidão e seguiu em frente. Nem sempre temos sucesso. Jesus, na sua primeira experiência na sua terra, em Nazaré, na sinagoga, não teve sucesso. Este hoje cumpriu-se, esta passagem da Escritura que acabais de ouvir, causou escândalo. Ele é o hoje da palavra, era o prometido presente, era o Messias Salvador. E os seus não reconheceram no filho de Maria e de José o carpinteiro esse Messias. Sabemos que atrás do Mestre, os nossos passos, as nossas pegadas, muitas vezes se hão de encontrar também com a rejeição. Afinal, à frente deste cortejo vinha uma cruz. Seguimos essa cruz, mas com fidelidade a testemunhamos na vida. Gostava de dar um passo em frente
e falar-vos do nosso testemunho pessoal. Havemos de dar um testemunho pessoal aonde estamos, no nosso metro quadrado, através da nossa cidadania, através daquilo que é o nosso dever de coerência. Família, vizinhança, grupo social, diversas formas de associativismo desportivo, cultural, associativismo da caça, da pesca, onde eu estou como pessoa, na minha profissão, talvez como pessoa idosa, no centro de convívio de idosos, onde vou em certos dias, aí eu sou chamado, com o meu testemunho, a proclamar a esperança. Nós ouvíamos esta leitura tão bela, a esperança não engana. Não engana porque o Senhor está connosco. Estarei convosco até ao fim dos tempos. Não engana porque o Senhor nunca nos abandona. Ainda que tua mãe te abandonasse, eu jamais te abandonarei. A esperança não engana porque vence a morte. Quem é meu discípulo, ainda que venha a morrer, viverá. E esta esperança que ilumina a nossa vida e o nosso olhar, como iluminado está o vosso olhar pela esperança que já viveis. E havemos de ser um sinal de vida, um sinal de presença, um sinal muito forte, aonde nós ouvíamos na primeira leitura esta proclamação, que o Senhor faz em nós uma grande mudança, a mudança do homem novo. Paulo experimentou Cristo e as dificuldades e os estigmas, os cravos, as chagas, os pregos da cruz. Dizia isso: doravante ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Ele sabia exatamente como era duro anunciar. O Senhor não prometeu coisas fáceis, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa. Que tem valor é a nova criatura. Seja essa nova criatura no meio do mundo tantas vezes imundo na sua desumanização, tantas vezes árido, tantas vezes marcado até pela violência, à distância, longe, ou aquela violência verbal, murmurativa, que corrompe como água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, que nos nossos ambientes se torna, por vezes, apanágio. Devemos de ser, na simplicidade, diferentes, ver o que é de bom em cada ser humano, valorizar cada pessoa, num respeito profundo, numa tolerância de quem quer conviver na paz, no respeito. Por isso, como diz o tema deste ano, testemunhar na comunidade, testemunhar no mundo, na sociedade, na nossa cidadania, desde a política, à cultura, ao desporto, ao mundo profissional e sindical, aos trabalhos em que nos envolvemos no nosso cotidiano, na comunicação social. Devemos ser cristãos empenhativos, tendo uma atenção muito grande às novas gerações, à transmissão da fé às novas gerações. A catequese há de ser a preocupação de todos. Todos hão de ser catequistas. E as nossas novas gerações hão de ouvir Cristo, não com os ouvidos, mas com os olhos, no testemunho da nossa comunidade. Estou a terminar e a sonhar um ano 2025, 2026 muito rico. Contemplarmos a beleza da nossa fé, os mistérios da nossa fé. Chama-se isto mistagogia. Mistagogia é nós olharmos para a nossa vida e descobrirmos os fios de ouro que se entrelaçam nela, porque Deus é salvação e misericórdia. Perceber a luz que nos tem conduzido, uma luz que não é nossa e que muitas vezes vem de trás para a frente. É a promessa que se concretiza e que nos faz ver o caminho.
Então eu contemplo e digo como Deus tem sido meu amigo, como Deus tem feito a minha estrada. E este ano nós vamos contemplar o Ano Santo, a beleza deste Ano Santo, que nos tem dado tantas coisas. Louvado pelo Papa Leão XIV, que neste Ano Santo nos foi dado. Sentir as peregrinações na nossa diocese aos santuários de Esperança e aos santuários cristológicos de Elvas e de Alcácer do Sal. Sentir a beleza do que Deus tem feito em mim. E nesta dimensão contemplativa, perceber que para servir melhor tenho que estar mais imbuído, empapado, inserido neste mistério cheio de beleza. E por isso, neste compromisso, comprometer-me com a formação. Eu tenho que ter qualidade. Talvez não seja preciso fazer tanto. Talvez seja preciso fazer melhor. E melhor aqui significa chegar ao coração dos meus irmãos. A Lumen Gentium, no seu número 41, diz que ninguém melhor do que o Evangelho tem resposta para o coração do homem, para a sede humana, para tudo aquilo que é desejo de felicidade. Não há outra resposta como a resposta de Jesus Cristo no seu Evangelho, na sua Boa Nova. Nem as ideologias políticas, nem as diversas formas em que a sociedade se vai apresentando como estilos e modas de vida. Quem segue a última moda, na moda seguinte é órfão, dizia alguém. Aquilo que é perene, eterno, e é o coração do homem na resposta que procura, é o Evangelho. Por isso, o melhor serviço à humanidade não podemos prestar do que pôr no coração do homem bem plantado o Evangelho, como uma semente que nasce e produz, uma semente de vida nova. Então, cada um de nós tire tempo, faça na sua agenda lugar e espaço para se fundamentar ainda mais, conhecer melhor este Evangelho e tornar-se na sua vida cotidiana, na sua vida normal, orgânica, sem fantasias nem atitudes muito, embrulhadas, mas na simplicidade testemunha deste Evangelho. Então este ano pede-te que testemunhes Cristo, que sejas uma testemunha viva, um discípulo de Cristo, que procura aprofundar a sua fé no compromisso, vivido na comunidade cristã e vivido na cidadania no meio do mundo. E viverás esta página de Cristo, sabendo que o Senhor não te promete facilidades, que o Senhor te diz com clareza que é preciso ser sinal, luz, muitas vezes nas trevas. Que Nossa Senhora, a estrela da nova evangelização, que Maria, mãe da nossa padroeira, Senhora, Rainha e Padroeira, Senhora da Conceição, venerada em Vila Viçosa, nos acompanhe sempre, nomeadamente as visitas pastorais, que levam este espírito missionário e que este ano desejo fazer nos concelhos de Portel, Viana do Alentejo e Mourão. E nestes três concelhos, Mourão, Portel e Viana do Alentejo, haja esta presença viva de toda a Diocese como Bispo e o Bispo da Diocese, neste serviço que é levar Cristo aos corações humanos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós.